Bem-vindos ao WW Especial. Tem essa tarja aí embaixo. A gente chama de tarja essa faixa que aparece aí embaixo na telinha de vocês, onde a gente sempre coloca alguma coisa provocativa. Afinal de contas, a gente quer despertar a atenção de vocês, a gente quer que vocês fiquem com o programa, evidentemente. Essa daí, qual é a vibe do mundo? De onde vem essa ideia? Vem do seguinte: entender geopolítica, entender o que está acontecendo no mundo, aqui no mundo, significa entender culturas. No sentido mais amplo, cultura, história, significa entender vibes. Na minha época, lá atrás, isso aí vinha dos filósofos, chamava Zeitgeist, uma palavra alemã tremenda, que deve ser espírito de uma época. Mas eu estou tentando manter aí o vocabulário novo, que as pessoas estão mais apegadas a ele. Então agora é vibe. A gente tem que entender as mudanças de vibes. E elas estão mudando em que direção? 3 são os convidados aqui da nossa roda, hoje todos conosco aqui no estúdio. Eu começo a apresentação deles e já agradeço o Renato Dolce, à disposição de estar aqui conosco. Ele é cientista político, sociólogo, mestre em economia, diretor de dados e analytics da TimeLens. É um especialista em ciência de dados e transformação digital. Obrigado, Renato, mais uma vez. Agradeço também a você, Eugênio Bucha, à disposição de estar aqui no estúdio conosco, na Avenida Paulista. Jornalista, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, membro da Academia Paulista de Letras. Eugênio Bucci é autor de diversos livros, o mais recente intitulado Incerteza, um ensaio. Como pensamos a ideia que nos desorienta e orienta ao mundo digital. É vencedor do primeiro Prêmio Jabuti Acadêmico. Eugênio, muito obrigado. Muito obrigado igualmente a Marco Antônio Villa, doutor em História, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor universitário aposentado, comentarista político, autor de mais de 30 livros. O mais recente deles, o título é Um País Chamado Brasil. A história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. Renato Dolce, você se dedica profissionalmente a acompanhar o que acontece com as redes sociais. Existe uma mudança de vibe nas redes sociais? Eu vou ser mais específico. Existe uma transição de uma época que a gente viu lá em 2017, quando o Google demitiu um engenheiro que fez um memorando contra as políticas de diversidade. E isto foi até o liberou geral com Elon Musk no antigo Twitter, atual X. E agora? Perfeito. Boa noite, William. Boa noite aos convidados. Já começa com uma pergunta boa. Sem dúvida nenhuma, acho que para entender essa vibe do mundo, não dá para entendê-la sem as redes sociais. Elas são fundamentais nesse debate e alguns eixos de mudança que as redes sociais, de alguma forma, começaram a trazer também, né? Trouxeram em primeiro momento um espaço onde as pessoas passam a se manifestar dentro delas, então todo esse debate que de alguma forma existe, a tal da ágora moderna, o espaço onde as pessoas conseguem ser mais diretas em relação à manifestação das suas opiniões, ouvidos, e também, subsequentemente, o espaço das notícias. As notícias também são relevantes nas redes sociais, seja a profusão delas, seja a interpretação delas, seja o comentário delas também. Então as redes sociais, de alguma forma, sugaram boa parte desses debates que hoje determinam discussões, questões, argumentos morais e uma série de debates sociais que a gente vê nos últimos anos. Muitas, inclusive, acho que o posicionamento das próprias redes já passou também historicamente por questões diferentes. Em primeiro momento, elas assumiram esse papel. Em segundo momento, elas questionaram esse papel. E agora elas estão negando esse papel e devolvendo para suas próprias comunidades, né? Acho que o anúncio do Zuckerberg, ao dizer que está mudando as diretrizes em relação às políticas das companhias, e sem dúvida nenhuma o Meta é a mais importante, é quem mais tem usuários, é quem mais se coloca nesse papel e quem mais também, de alguma forma, sempre se pautou como a principal rede social, quem traz as maiores mudanças, quem pauta o debate. Óbvio que o Elon Musk tentou se colocar de alguma forma nessa questão, mas o Meta sempre teve esse posicionamento. E é muito importante entender esse posicionamento porque, de alguma forma, também dita essa vibe do mundo. Acho que 2 pontos são relevantes aí. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é entender que devolver para a comunidade as diretrizes de regulação do seu próprio conteúdo, de alguma forma, coloca as redes num papel de espectadora e não mais de árbitra desse debate, como ela tentou ser nos últimos anos. E um segundo ponto extremamente relevante também é que essas plataformas começaram a entender que elas têm um papel geopolítico.
do ponto de vista de estruturas sociais. Acho que você citou geopolítica e é extremamente importante a gente entender isso, porque estamos num debate super importante se o TikTok vai sair ou não do ar nos Estados Unidos. Domingo isso pode acontecer, né? Então, estamos vendo uma movimentação muito forte em relação a isso e essas plataformas entendem seus papéis, entendem seus debates. Uma série de órgãos reguladores começaram a questionar as redes. No Brasil nós vimos isso algumas vezes. Na Europa nem se fala também. Toda a discussão de dados que aconteceu nos últimos anos aconteceu por conta da utilização das redes sociais. As redes sociais experimentam uma série de mudanças nos algoritmos que de alguma forma ditam comportamentos. Nós não sabemos, nós não temos transparência de como é que esses testes são feitos, esses comportamentos são mexidos. Então, de alguma forma, elas têm um papel muito relevante nesse processo. E, sem dúvida nenhuma, a gente vê essa vibe mudando. Indo de um espaço onde esse debate acontecia numa agenda muito mais progressista e, sem dúvida nenhuma, se deslocando para uma agenda mais conservadora. Você vê também nessa direção, essa mudança de vibe, Eugênio? Eu vejo uma mudança, mas eu fiquei pensando... Em primeiro lugar, você vê a mudança ou eu estou querendo atribuir a você algo que você gostaria de começar o raciocínio de outra forma? Não, eu vejo uma mudança. Nós estamos num tempo de mudanças mais velozes, mais aceleradas, mais drásticas, como se o tempo tivesse encurtado. Aliás, uma observação interessante de um Resisto. Você falou numa comparação entre o Zeitgeist e a vibe. O uso das palavras, né? Não, mas é ótimo, porque isso nos leva a entender. E é interessante observar que o Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito da época, ele tinha uma duração longa. E a vibe é uma coisa que pode se alterar em poucos dias ou, às vezes, dentro de um dia. Uma coisa pode mudar muito rapidamente. Portanto, eu vejo mudanças drásticas e velozes. Porém não duradouras, estou interpretando você corretamente? Às vezes não duradouras. Num plano devido, elas não são duradouras. Mas algumas rupturas que aconteceram não têm volta. Eu digo que nós estamos num tempo de maior entropia. E uma das características da entropia é a impossibilidade de reversão. O que mudou não desmuda mais, não vai voltar ao que era. Então, nós temos mudanças não duradouras, mas algumas rupturas são irreparáveis e ficarão. Uma coisa que eu queria comentar, sem querer alterar a ordem do programa, eu estou... Fique à vontade, o programa é de vocês. Não. O que eu tento é não atrapalhá-los. Não, claro, assim, mas eu estou muito contente de ter sido convidado para estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha a um programa seu, é uma alegria. E estar aqui com o Renato, com o Vilas, é um diálogo do qual eu tenho a maior expectativa. Mas uma coisa que eu queria observar talvez a gente pudesse fazer uma distinção de método entre plataforma e rede. Se nós pegarmos uma empresa que, na verdade, é um grande conglomerado, a Meta, por exemplo, embora tenha um dono só, não é um dono só, mas uma pessoa que manda, que é o Zuckerberg. A Meta tem sistemas de plataformas, como o Facebook, como o Instagram. WhatsApp. O WhatsApp é uma outra coisa, mas também uma plataforma. As redes são as pessoas que formam. Eu faço parte de algumas redes, ou não faço, mas elas têm lugar dentro de uma plataforma. Se nós entendermos o lugar da plataforma no conglomerado e o lugar da plataforma na sociedade contemporânea, nós vamos entender que isso aí incide organizando a relação entre as pessoas, dando a plataforma, sem trocadilho, das relações entre as pessoas. E o anúncio do Mark Zuckerberg na semana passada é muito grave. Ele não é apenas um ato de vou lavar as mãos, como poderíamos entender. Ele traz um alinhamento político. Isso me chamou muita atenção. É textual. Ele disse, eu vou, junto com Donald Trump, que vai tomar posse agora da presidência dos Estados Unidos,
combater as propostas e os projetos de regulação das plataformas em todos os países. É um programa de ação para o mundo. A Meta assume uma posição que não tinha assumido para o mundo e faz isso embarcada na liderança de Donald Trump. Ela toma partido. Num certo sentido, ela passa a ser um sujeito partidarizado no debate público. Ora, o que é a regulação das plataformas? É uma tentativa de estabelecer um disciplinamento público, não um disciplinamento autoritário, mas público, porque transparente, para ver como isso vai funcionar. E ele assume uma posição dizendo que vai combater os projetos de regulação, porque os projetos de regulação são censura. Essa fala dele também traz um sofisma muito perigoso. A ausência de lei não significa liberdade. Isso é um equívoco. A liberdade não é um estado de natureza. O animal não é livre. Livre é o ser humano que constrói a liberdade na civilização com regras. A liberdade é uma conquista. A gente pode ir lá no contrato social, se a gente quiser. Claro, pode falar disso. Agora, você está levantando um ponto importantíssimo nesse sentido, seguindo o que o Renato já tinha dito, que é o seguinte: a gente detecta, sim, uma mudança importante. Estou falando vibe que é para provocar a nossa audiência, mas nós estamos detectando uma mudança de graves consequências. Pode ser que tenha aqueles que aplaudam, tem aqueles que fiquem indignados com essas mudanças, mas elas estão aí. Você detecta uma direção clara. Essas mudanças se dão através de um alinhamento político, sim, com impacto planetário, sim, porque não se restringem a um espaço geográfico de um país, mas são uma mudança em direção ao planeta. Há várias outras nesse sentido, fora da questão das redes sociais, eu vou entrar nelas também. Mas, Vila, tirar você da posição de espectador do nosso programa, privilegiado, e fazer essa mesma provocação inicial, sim, Vila. Sim. Se há uma mudança de vibe, aqui acho que todos concordam nisso, sim, e essa mudança de vibe segue um alinhamento político, o que isso significa? Eu acho que tem algumas questões, né? Vendo assim do ponto de vista do meu ofício, como diria lá o Mark Bloch, do ofício do historiador, né? Realmente, nós estamos vivendo, na minha leitura, um momento das maiores transformações em menor espaço de tempo da história da humanidade. Nós nunca mudamos tão rápido, em tão curto espaço de tempo, como que nós estamos assistindo nas últimas décadas, especialmente nesse século XXI. E essas mudanças são muito díspares, né? Porque, afinal, o mundo não é só o Ocidente. No Oriente, como é que fica essa questão? No país mais populoso do mundo, Índia, no segundo país mais populoso, a China, e países economicamente importantíssimos. Então, muitas dessas nossas questões, eu digo importantíssimas porque quando eu vi o saldo da balança comercial da China o ano passado de $1 trilhão, eu fiquei com uma inveja danada dos diabos. Mas nós estamos olhando aqui o Ocidente, especialmente os Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país novo, vai completar 250 anos o ano que vem. Né? Diferente, por exemplo, da história da China, que tem 2.500 anos, 10 vezes mais. Então, aí eu fico vendo como é que essas transformações rápidas no campo da tecnologia, que eles participam, Índia, China, e pode ser que em velocidade maior, inclusive, que nos Estados Unidos, mas que tenham sistemas políticos radicalmente distintos e histórias diferentes. Imagina uma cidade de casta nos Estados Unidos. Né? Como tem a presença ainda, isso na Índia. Né? Então, são questões tão complexas no conjunto do mundo que eu fico imaginando o seguinte, no caso agora dessas regulações ou não regulações e o que é liberdade. Afinal, voltamos a discutir uma questão tão presente no mundo ocidental. Afinal, democracia e liberdade é uma discussão fundamentalmente do Ocidente e não do Oriente. Né? Mas eu vejo então nessa questão, por exemplo, no caso norte-americano, essas mudanças. Né? Em 1972, o Nixon foi eleito presidente numa votação fantástica. Teve 60% dos votos, o opositor, o George McGovern, teve 37%. 2 anos depois, ele foi obrigado a renunciar. E ele disse que a vitória dele, venceu em 49 estados, foi em grande parte porque a maioria silenciosa, a expressão da época, falou pelo Durante voto. muitos anos foi uma expressão bastante surradamente utilizada. A maioria silenciosa não pensa isso. Isso. Ou pensa aquilo. E agora pode ser que a maioria silenciosa, não de forma tão estrondosa,
tinha dito na última eleição americana o que ela pensa do mundo, dos Estados Unidos. No mundo deles, muitas vezes da sua cidade. É bom lembrar que, né, quem está votando não está pensando nas questões planetárias, muitas vezes nem na questão do seu país, mas das questões locais. Então, no caso norte-americano, a impressão que dá é que há uma maioria silenciosa que resolveu falar e dizer não, que discorda de muito do que está acontecendo, né? E que nas redes sociais isso aparece de uma forma ou de outra. Eu digo isso que isso é um processo, parece paulatino, dos últimos 10, 15 anos nos Estados Unidos, especialmente quando a Suprema Corte, em 2023, delibera contra as ações afirmativas. Essa deliberação ela é muito importante, porque ela tem um efeito multiplicador em várias áreas, né? É um leque. E quando a gente olha a Suprema Corte, nós sabemos que a sua composição vai fazer com que decisões semelhantes a essa, quando ela for provocada, vão ser reafirmadas. E isso vai mudando, evidentemente, esse contexto que nós estamos discutindo. Por exemplo, se alguém for invocar a questão da liberdade e volta à Constituição norte-americana e suas emendas junto à Suprema Corte, como é que ela vai definir agora? Com essa composição que é política e ideologicamente marcada pelo trumpismo, não pelo Partido Republicano, daquele velho Partido Republicano, que eu me lembrei até dele quando o Biden usou a expressão no seu último discurso, complexo industrial tecnológico. Eu me lembrei do Eisenhower no último discurso em 61, presidente muito mais importante que o Biden, que falou complexo industrial militar, né? E aí quem estava falando era um general vitorioso, né? Quer dizer, como é que Ele fica... detestava esse complexo. Detestava. E alguém que sabia que estava vendo aquilo de dentro. Não é o caso do Biden, que, né, na questão tecnológica em si, como ele usou essa expressão, ele não é alguém que não tem muito domínio sobre isso. Mas a questão, enfim, que eu acho é como é que fica, então, no caso norte-americano. Por quê? Isso tem influência direta sobre nós, por exemplo, aqui na América Latina, em especial no Brasil, né? Essas deliberações que são seríssimas, porque quando o Eugênio disse dessa relação, que eu concordo plenamente, com o controle da política e da vida das pessoas, porque a gente vai descendo, termina na vida das pessoas, isso é muito maior do que e mais grave do que o totalitarismo que nós discutimos no século passado, nos anos 20, 30, 40, mas muito mais importante, porque os mecanismos do Estado totalitário, para lembrar, eram eficazes, mas não se compara com a possibilidade que nós temos hoje de formas totalitárias. De regular a relação das pessoas via algoritmo. Via algoritmo, e que não precisa necessariamente de uma prisão, da tortura, do sequestro, do desaparecimento, do banimento, daquelas coisas tenebrosas que nós vimos no stalinismo, no nazismo. Não, parece que é uma forma mais amena, mas muito mais eficaz. Então, esses são os desafios. Quer dizer, o mundo, ao invés dele ficar mais fácil de ser compreendido com tudo que nós temos, hoje ele é muito mais complexo do que era há décadas atrás. Você fez uma excelente provocação intelectual e uma muito sensível. Talvez tenha uma data que os historiadores como você citem como a expansão ou dia da mudança da vibe, a eleição de Donald Trump. Ninguém calculava que essa vibe pudesse ser global com tal rapidez como ela vem sendo. E você cita um aspecto interessante aí, você diz, há uma sociedade de até agora gente que lá atrás chamava a maioria silenciosa, que hoje não é nem um pouco silenciosa, que via essa explosão da mudança da vibe, jogando o que ela disse a respeito de aspectos culturais e políticos, o não, que você citou, para o resto do mundo. Renato, a pergunta é a seguinte, isto é organizado ou nós estamos diante de um fenômeno de tal forma disseminado que a gente tem que procurar interpretá-lo via redes sociais de outra maneira. Mas para não interromper teu raciocínio, eu vou para o intervalo e devolvo para você logo na sequência. Pessoal, é rapidinho, até já. Estamos de volta ao WW Especial. Essa mudança de vibe, a gente estava brincando no final do primeiro, fazendo uma ironia com o que o Vila tinha dito, a gente tem uma data, a data da eleição de Donald Trump. Isso se projeta de forma global com uma enorme rapidez. Isso é organizado, é industriado, como se falava antigamente na época do movimento estudantil, ou a gente está diante de um fenômeno realmente de grande abrangência?
Eu acho que há sempre a expectativa, principalmente de quem defende determinado político, um lado político que está ganhando ou que está perdendo, de considerar que existe uma certa organização. Mas acho que para responder a pergunta de uma maneira mais expressiva, a organização ela não se aplica no critério sobre o qual a gente está acostumado. Ela é uma organização muito mais silenciosa do ponto de vista, até para brincar com o conceito de silencioso mesmo, do algoritmo, do que necessariamente uma organização central, a partir de uma perspectiva ideológica clara, que quer comunicar e manifestar essa informação para as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? É um movimento que vem se consolidando, não é novidade essa guinada de vibe. Isso a gente já vem notando dentro dos movimentos sociais, principalmente nas redes, há muitos anos. Essas mudanças aconteceram em alguns países, elas começaram a se sedimentar em outros espaços. Nos últimos anos nós vimos eleições no mundo que deram uma guinada muito clara e, sem dúvida nenhuma, talvez esse movimento se consolide na eleição do Donald Trump como um movimento global, e aí, sem dúvida nenhuma, ocidental por excelência. É muito importante marcar esse ponto ocidental por excelência, de que o mundo se enguina para esse espaço, né? A gente vê o protagonismo de um Milley, por exemplo, em espectro global. Eu monitoro redes sociais e o Milley é citado em muitos países da América Latina, inclusive nos Estados Unidos, como um exemplo, com essa característica. Então, não vejo necessariamente uma cabeça central. Não há um Donald Trump ou um Elon Musk dizendo assim, não, é para cá que a gente vai organizar as fileiras, é a partir daqui que a gente vai. Ou seja, não é uma conspiração. Não é uma conspiração. Os algoritmos, sem dúvida nenhuma, têm essa capacidade de novo, disseminar mais conteúdo sobre o qual eu concordo e ele vai me dominando a ponto de eu só começar a receber e ser impactado por essa informação. O que a gente costuma chamar de bolha, né? A questão é que essas bolhas, que eram localizadas, específicas, regionais, elas se cresceram, se passaram para espectros maiores. Hoje a bolha, e uma bolha, por exemplo, mais conservadora, hoje que se conecta muito mais com o ambiente da direita, ela não fala só de candidatos americanos, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela está falando de um Milley, ela está falando de um próprio Bolsonaro. Te vê esse movimento crescendo. A bolha está ficando global do ponto de vista da vibe e da outra vibe. Isso é extremamente relevante. Essa organização algorítmica ela é fundamental, porque ela sim não tem fronteira. Talvez o debate ele tenha uma fronteira linguística, ele possa ter uma fronteira relacionada a isso, mas a gente vê esse movimento com muita clareza. Um exemplo é o que tem acontecido recentemente no Brasil. O vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix, por exemplo, foi o segundo conteúdo mais assistido do planeta Terra. Inclusive, aí um ponto importante, não só no Brasil. Esse conteúdo foi assistido em 78 países. E essa é uma questão relevante. Nos Estados Unidos, o vídeo atingiu 30 milhões de espectadores, e não só espectadores brasileiros que moram nos Estados Unidos. Mas, de novo, esse debate é um debate que ganhou um eixo fundamental muito maior. E aí eu respondo, ele é organizado? Ele é organizado, mas ele é organizado por um algoritmo sobre o qual eu não entendo, eu não conheço as regras, eu jogo um jogo, estou nesses espaços, frequento esses espaços, recebo informação, levo informação, crio informação, mas as pessoas não necessariamente sabem como ele funciona, não entendem seu funcionamento, não entendem sua disseminação, não entendem suas práticas, mas está alocada dentro desse espaço. Ele, sem dúvida nenhuma, tem um papel muito mais organizador nesse debate. Você imagina que nó deve dar na cabeça de um velho marxista o que está acontecendo agora. A gente que passou por esses debates lá atrás e tentou estabelecer a ligação entre as transformações econômicas e a formação de hegemonias culturais. A gente vai pegar uma enorme lista de teóricos que se debruçaram sobre isso, gente. Como é que a gente entende transformações sociais e como é que elas se refletem em comportamentos políticos, de que maneira esses comportamentos políticos voltam a influenciar as transformações sociais e, por sua vez, e como isso anda. Qual é a sua perspectiva nesse caso específico? O que o Renato está dizendo é claramente a formação de um Gramsci diria, de um bloco histórico. É um clássico da ciência política. Nós estamos provavelmente, não sei, queria saber como é que você vê. Nós estamos diante da formação de um bloco histórico no qual essa corrente, que a gente pode chamar de direita, libertária, não sei como cada um quer denominar, ela ganha essa projeção e essa dominância? Eu acho que sim. Para ficar na categoria do Antônio Gramsci, do bloco histórico, da hegemonia, ideias que ele trouxe que são tão fecundas, né? Recentemente a extrema-direita começou a dizer que lia Gramsci. Sim, claro, porque... Muito mal, muito mal. Mas é um pensador muito atual.
Na minha perspectiva, o que nós temos são compactações de blocos históricos, inclusive numa expansão da massa de tempo que faz com que o futuro seja postergado e que o passado fique invisível. Há uma transformação da própria física do tempo dentro da história, sem dúvida. Mas essa conformação dessa compactação de blocos históricos, o Renato falou algo que me parece da maior importância. O algoritmo age e nós não sabemos como. Aqui eu quero fazer uma ponte com o que disse o Vilas. Quando ele tratou do totalitarismo. Vamos olhar para trás e lembrar do totalitarismo. Entre outras características, e você citou Hannah Arendt, eu gosto muito da descrição que ela faz do totalitarismo e da diferença entre o totalitarismo e as ditaduras ordinárias. São muitas as características, mas uma delas é que no totalitarismo o Estado é opaco e a vida privada do indivíduo é totalmente transparente. O que isso quer dizer? Ela nem existe. A privacidade não existe, porque privacidade requer um segredo, requer uma reserva. E no totalitarismo, o Estado, por seus agentes e por seus aparelhos, entra na vida do indivíduo a hora que quer, do jeito que quer e faz o que quer. Não há proteção da privacidade. E o indivíduo que quer olhar para o Estado não consegue. Se ele tiver o atrevimento de levantar a fronte, dirigir os olhos para a máquina do Estado, o que já é uma prova de coragem, ele não conseguirá ver nada lá dentro, porque o Estado é opaco. Pois veja só, ironias da história. Veja só, se você olhar para um desses grandes conglomerados, você não vai conseguir ver o que tem lá dentro. O algoritmo. O algoritmo, mas como ele funciona? De que modo ele pega os dados pessoais? Como ele combina isso? Como ele orienta a visão das coisas? Como ele impulsiona, declaradamente ou não, certas mensagens, certos conteúdos? Como ele cria dependência do público em relação a um tipo de atração? Nada disso nós sabemos. Do outro lado, a vida privada do indivíduo não tem nenhuma barreira para o algoritmo. O algoritmo enxerga tudo dentro de uma pessoa. Sabe o circuito subjetivo, secreto do desejo. Sabe quando uma pessoa dorme, se ela dorme, sabe que doenças ela tem, que doenças ela vai ter, em quem que ele vota, que inclinação de desejo sexual essa pessoa tem. Ora, isso, sem tirar nem pôr, é uma ordem totalitária. Mas quem exerce o poder aí é a técnica. Não é uma pessoa, não é uma conspiração de pessoas, mas é a técnica. E aí nós temos estudos de grandes marxistas, um deles é Adorno, que enxergou... Que morreu antes de tudo isso existir. Pois é, mas estava vivo nos anos 60 e viu coisas importantes. Theodor Adorno, um filósofo alemão de grande reputação, imigrou por conta da Segunda Guerra Mundial e se fixou nos Estados Unidos. Com Horkheimer, Hannah Arendt também, mas de fundador outra da chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, exatamente, que vinha desde os anos 20 do século passado, mas eles viram como a ideologia funcionava sem conspiração, subjugando inclusive os chamados capitães da indústria cultural. São estudos muito interessantes que nos ajudam a entender hoje o que acontece. Nesse sentido, isso é uma parte da resposta à sua pergunta. Como uma velha cabeça marxista enxergaria isso? Velhas cabeças marxistas entenderam muito do que está se passando hoje. E esse poder supremo da técnica, que o Renato descreve muito bem, é algo apavorante, nós temos que ter atenção para isso. Mas eu
falei muito aqui. Minha resposta ficou muito comprida. Eu não queria espantar nosso telespectador. O timing do nosso programa não é cronológico, é psicológico. As pessoas precisam de mais tempo para desenvolver um raciocínio. Essa é a característica dessa edição especial do WW. Terão. A nossa dedicação é pensar junto com o público. Mas é o seguinte, eu tenho que ir para o intervalo, Vila, e na volta era isso que eu queria exatamente colocar para a sua apreciação. Perfeito. Como interpretar isso que nós estamos vendo? Com que ferramentas? Pessoal, o nosso intervalo é rápido. Até já. WW especial hoje dedicado a entender o que acontece no mundo. Um pouco ambiciosa a pergunta aí embaixo, né? Mudança de vibe, na verdade, é o seguinte. O pessoal já está falando, pô, William, vocês complicam, vocês estão querendo saber o que acontece no mundo. Como que a gente consegue saber o que acontece no mundo? Qual é a sua ferramenta analítica, Vila? Olha, ouvindo aqui o Renato e o Eugênio, eu fico pensando que o algoritmo é o grande irmão do século XXI. O grande irmão, lembrando o George Orwell e o livro 1984, controlava a vida sem nenhuma vida privada do cidadão, que não era cidadão no sentido clássico, do indivíduo, melhor dizendo, não havia cidadania ali, desde quando ele nascia. E toda a vida do trabalho, em casa, onde ele circulava pelas ruas e em todo lugar. E também, usando um ponto de Eugênio, que ele levantou, você não podia levantar a cabeça e olhar lá para o grande irmão, você nem sabia direito quem ele era. Bem, isso está lá nesse clássico, escrito lá em 1948, que ele inverteu, né? O clássico é 1984. 1984. E lembrando agora que o algoritmo é pior que o grande irmão. Porque acho que com o grande irmão havia até uma possibilidade de revolta contra aquela dominação. Com o algoritmo, não. Vamos pegar o exemplo do totalitarismo e de um livro, Os Sussurros, do Orlando Figes, sobre a vida, vamos chamar de vida privada durante o stalinismo. Sussurros, o título era maravilhoso, porque as pessoas só podiam sussurrar, né? Era o medo, né? Eu não sei nem se dava a traduzir, né? Em inglês o título é The Whisperers, aqueles que sussurram. Como é que se vivia no regime soviético? Sussurrando. Só sussurrando, quer dizer, e você refazia toda a sua vida, você ia contar um passado que não era verdadeiro, porque se você tivesse um pé na nobreza czarista, você não tinha mais vida durante o socialismo. Então, a pessoa tinha de refazer seu passado, trocar muitas vezes de nome, e a convivência era uma loucura naquelas casas coletivas, tal. E ele faz um retrato belíssimo. Me lembrei da poetisa Anna Akhmatova e o que ela sofreu durante esse período. Bem, mas o que eu estou justamente pensando e ouvindo, e o bom, porque são questões tão importantes que vocês destacaram, que o perigoso é dar o nó. Mas a gente tem de buscar algumas... Não, nós estamos no meio do nó. Algumas saídas. Esta conversa está no meio do nó. Então, acho que é interessante ver esse número. Eu, pessoalmente, como um consumidor, me irrita muito os anúncios que estão seguindo a minha vida. Então, eu entro num site, num sebo, por exemplo, eu estou procurando uns livros, uns assuntos, passo a toda hora, vinha uma série de informações aparentadas com aquela que eu solicitei e que já não quero mais saber. Né? Ou seja, ele tem o domínio do que eu procuro e de que livros eu quero comprar antigos que estão fora do mercado. E assim sobre um universo fabuloso de coisas. Por outro lado, tudo isso, para o historiador também, e aí já o papel da internet e não só das redes, é um instrumento fantástico também. De eu rapidamente resolver demandas que me obrigariam dias eu ter que me deslocar à biblioteca e resolver algumas questões que eu muitas vezes respondo em segundos ou em 2, 3 minutos. Né? E contatos também com pessoas que eram coisas extremamente difíceis. Então, o que me chama mais atenção, como é possível a gente ter essa revolução tecnológica e que leva a um controle da política como nunca na história, parece que você não tem mais o espaço da praça, lá de Atenas, né? Aquele sentido em que você tinha de convencer o outro pela palavra, lá o discurso do Péricles no ano 1 da Guerra do Peloponeso, né? Porque Atenas é melhor que Esparta. Porque aqui o convencimento é através da palavra, não é através da força. E o discurso não entrava ação. Ao contrário, melhora a ação.
Com o que nós assistimos nos tempos contemporâneos, e a questão do E eles são derrotados da Guerra do Peloponeso pelos demagogos. E ele achou que ia acabar logo a guerra, durou mais 30 anos. Mas a questão que nós estamos vendo recente aqui, inclusive no Brasil, é que não há esse espaço para o debate, para o debate político. Porque o que tem nas redes não é debate político. Porque o debate parte do pressuposto da reunião de pessoas, cidadãos, que vão discutir uma determinada questão sobre a administração da sua cidade, da sua polis, e pode ser convencido pelo outro. No que nós vemos nas redes, não há convencimento. As pessoas já estão convencidas, foi citada a questão da bolha. Então, é um mundo, portanto, no campo da política, absolutamente novo. Então, as contradições daquelas que o pensamento marxista, lembrar, desde o século XIX e no século XX, apresentava na esfera da luta política, do confronto classe contra classe, frações de classe, tudo aquilo que os clássicos lá nos ensinaram. Eu tenho até saudade. Era tudo mais fácil para entender. Eu até falando com um amigo, eu falei, na época da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, as coisas estavam resolvidas na geopolítica mundial, né? Mas aí caiu o Muro de Berlim. Eu acho que atrapalhou a partir do 9 de novembro de 1989 e o fim da União Soviética no Natal de 1991, o mundo ficou muito mais complexo. Aquilo que parecia ficar simples, ficou complexo. E nós estamos falando, insisto, William, amigos, do Ocidente. Porque eu fico pensando na cabeça do Oriente e dois países que têm populações acima de 1 bilhão, a Índia e a China, e não eram atrasados, como no passado, e um passado recente, que é bom lembrar, no começo do século XIX, a China era uma potência, a Índia tinha uma indústria fabulosa, tal. O que nós vivemos agora, aí volta, é muito recente esse domínio do Ocidente sobre o Oriente e de questões que nós levantamos no mundo da democracia. Afinal, falar em democracia é a partir, depois do interregno de Atenas, da Revolução Francesa, de 1789. Quando teve democracia no Ocidente nesse período? Teve no Império Romano, na Idade Média? Teve aonde? Democracia mesmo. Alguém pode lembrar as revoluções inglesas do século XVII, mas breves períodos, frações. Mas é a partir de 1789. Portanto, é muito pouco também. Nós estamos falando de um pouco mais de 2 séculos, né? Então, só que no caso do Ocidente, e aí a riqueza do Ocidente nesse ponto me parece interessante, que com a entrada de toda essa modernidade, nós estamos ao mesmo tempo, e aí essas contradições, se são antagônicas ou não, para usar a expressão agora não do Ocidente, mas do Oriente, do Mao Tse-tung, do texto sobre a contradição, que eu li na minha adolescência, faz muito tempo, a gente pensar dessas contradições que estão presentes agora aqui no Ocidente. Né? Como é que fica? Né? Quer dizer, nós temos uma tecnologia super avançada, ao mesmo tempo uma política nunca tão empobrecida no discurso. No debate, sem dúvida. Eu nunca vi, por exemplo, o debate do PIX, a discussão econômica, que seria ótima, nula. Então, e mesmo quem responde a chamada fake ou não, também é nulo. Deixa eu separar um pouquinho. Eu não quero eu não quero sufocar o debate de jeito nenhum. Essa questão do PIX, a gente vai ter um bocado de tempo, porque é muito relevante o que aconteceu ali, em vários aspectos. Sim. Mas há um ponto que vocês estão mencionando, que chama-se algoritmo, e provavelmente a nossa audiência está fazendo a seguinte pergunta: o algoritmo é de direita? Eu acho que, relembrando Marx, que dizia que o capital não tem pátria, o algoritmo segue a mesma perspectiva. Mas, sem dúvida nenhuma, ele segue a perspectiva do capital. Então, esse é um ponto extremamente importante. E aí eu acho que há 3 pontos relevantes para comentar. Escutando os aprofundamentos aqui do professor Eugênio e do professor Villa, me lembrei de 3 exemplos muito relevantes. E o primeiro deles é: você não mente para o Google. Você não pode mentir para o Google, porque se você mente para o Google, você não chega na resposta que você precisa. Há muitos pesquisadores, eu mesmo sou um deles, que se utiliza desse tipo de informação exatamente porque você não mente para o Google. E quando você trabalha com questões que são extremamente complexas, as pessoas se sentem mais abertas em falar com o Google ou com o ChatGPT do que falar com outra pessoa. Há muitos exemplos, eu faço muito isso sempre, de comparar pesquisas sobre temas que eu sei que as pessoas podem exagerar com pesquisas relacionadas a ambientes digitais. Há livros nos Estados Unidos e pesquisas interessantes que falam, por exemplo, sobre questões sexuais, frequência sexual. Quando você pega uma pesquisa física, uma pesquisa que de fato foi uma pessoa que perguntou,
o respondente ele fala uma coisa, mas ele vai ao Google e ele fala uma coisa absolutamente diferente. Quando você compara as duas informações, elas são totalmente díspares. E você percebe essa diferença. É a pessoa falando que ela tem uma determinada frequência e quando você vai no Google ela faz a mesma pergunta. Por que a minha frequência não é boa? Por que talvez eu ache que ela é menor do que é? Então, mentir para as redes sociais é uma coisa extremamente complexa, principalmente para mecanismos de pesquisa. E por que isso é relevante? Porque, de alguma forma, nós estamos encontrando nesses espaços, de novo, espectros que não são relacionados necessariamente à nossa opinião, mas o que a gente quer ser, mas o que a gente gostaria que as pessoas achassem que a gente fosse. É muito mais complexo você encontrar, de fato, aonde você tem sinal nesse debate, tem muito ruído nessa informação. E o algoritmo ele é poluído por isso. E, de novo, aí depende de cada canal ainda, que é mais uma complexidade. Um outro exemplo, que eu acho que também se coaduna com isso, em 2016, o Facebook fez uma manifestação sobre identidade muito relevante. Aconteceu ali de um determinado momento que você poderia colocar uma máscara da bandeira da diversidade na sua foto do perfil. Isso foi um fenômeno global. O que aconteceu na prática? Vou dar um exemplo de Brasil numérico. Algumas pessoas que têm redes mais progressistas, amigos mais progressistas, viu a sua rede inteira trocar foto. E todo mundo da sua rede, você fala, nossa, todo mundo trocou a foto para a bandeira da diversidade. Compensação, quem não tem uma perspectiva política alinhada com essas lógicas, não viu isso acontecer. Para quem viu mudar a bandeira, entendeu que 80% da rede mudou a bandeira. Na realidade, o número objetivo de pessoas que trocaram a bandeira no Brasil foi 1,8% das pessoas que pertenciam àquela rede. Mas para muitas pessoas que participavam de um determinado substrato social, entenderam que 80% a 90% das pessoas foram dribladas pelo algoritmo. Foram dribladas pelo algoritmo. E por que isso é relevante? Porque, de novo, o algoritmo é ótimo para me vender um tênis que eu gosto, para ser mais específico na informação do que eu gosto. Ou achar o livro que o Vila... Ou achar o livro que o Vila gostaria de ter comprado. Mas ele é horrível no debate político. Ele é horrível na contradição, na diferença. Ele não serve para a diferença. Ele é montado por uma lógica de mercado. E aí entra no ponto que o professor Eugênio falou, nós não entendemos a perspectiva do algoritmo. E, de novo, regular este debate a partir da perspectiva do mercado me ajuda a comprar o tênis que eu quero. Mas na hora de entender o debate público, entram todas as complexidades que sim passa a ser uma questão maior do que as próprias plataformas. Eugênio, está o ponto que a gente ideal para a gente passar agora algoritmos, política e redes sociais. Mas nós estamos terminando o espaço, o nosso slot, como a gente diz, na grade de televisão. O programa na TV fica por aqui. Quero agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Quem gostaria de acompanhar a continuação dessa conversa, ela prossegue no streaming. E como é que isso acontece? Você aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela e você será direcionado à playlist WW no YouTube. Agora, tem um detalhe importante. Só precisa clicar no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo, essa tarja que vocês conferem aqui. Qual é a vibe do mundo? Até já, pessoal. A gente se vê por lá e quem fica pela televisão, muito obrigado. WW especial, voltando do intervalo agora no streaming. Repetindo, nós temos uma questão enorme agora pela frente, que é a nossa. Tivemos um fenômeno de participação de redes sociais na questão política, que foi o episódio em torno do Pix. Os algoritmos mandaram nisso? Pois é. Eu creio que esse tipo de discussão a gente precisa fazer com uma providência de método inicial, que é separar a ética da política e discutir também, mas numa outra dimensão, a tecnologia. O que nós vimos, que aconteceu aqui no Brasil com essa onda de fake news que todo mundo reconheceu sobre o Pix, é uma vitória da mentira. Não podemos confundir isso com a eventualidade de que a mentira colou. Porque se nós voltarmos na história, há uma série de crimes praticados na história antes das redes sociais, por meio da mentira, que se aproveitaram disso, a mentira colava. Veja só,
Protocolos dos Sábios do Sião. É um episódio da maior importância. Você está falando de um documento secreto feito pela polícia política do czar russo. Isso. Que criou em relação aos judeus no século XIX uma versão das mais demoníacas e que foi usado como se fosse realmente algo verdadeiro. E isso inspirou perseguições a uma minoria durante 150 anos. Durante o século XX. Até hoje a gente que acredita nos protocolos desse ano. Protocolos dos Sábios do Sião, um livro supostamente, falsificadamente anônimo. Se você quiser ir a outro exemplo, no século XVI e XVII, em relação às bruxas. Pois é. Isso nasce de uma obra literária. E passa a ser considerado algo que realmente aconteceu. As pessoas queimavam mulheres porque achavam que aquilo era verdadeiro. Apoiavam os que queimavam mulheres porque achavam que isso era verdadeiro. Porque a Inquisição não acreditava naquilo. A Inquisição acreditava numa outra coisa. Isso foi a exploração da fé pública de uma maneira sórdida na política para conseguir apoio para aquilo. A mesma coisa os protocolos Sábios do Sião. Você falou, eles foram forjados na polícia política do czar. Foram forjados não pela polícia política do czar, mas certamente, seguramente, na Rússia daquele tempo. E a virada do século XIX para o século XX. Ora, aquela mentira colava? Colava. Tanto que você diz, tem gente que acredita naquela atrocidade até hoje. A mentira cola. Mas isso não diminui, de forma nenhuma, o horror de terem produzido aquela falsificação. E há muitas outras. O que aconteceu na ocasião agora, esses dias, por causa do Pix, tem a ver com isso. O crime explorou fragilidades do medo das pessoas. E isso colou. Isso não torna a conduta criminosa menos criminosa. Mas isso eu estou discutindo no âmbito da política. Nós precisamos ter atenção para isso, para não confundirmos as coisas. Nada justifica o que foi feito nesse episódio do Pix. Nada justifica. Agora, a tecnologia. O Renato acabou de dizer, o algoritmo não é nem de esquerda nem de direita. Na verdade, e disse... Ele disse é de mercado. Não, ele disse outra coisa. Ele disse, o algoritmo é o capital. Ele funciona pela lógica do capital. Eu assino embaixo. Agora, as organizações desses conglomerados, elas estão se revelando de direita e de extrema direita. Vamos lá. Elon Musk. Elon Musk participou da campanha do Donald Trump. Sorteava dinheiro na campanha do Donald Trump, em cima do palanque, ao lado de Donald Trump. Isso no Brasil a gente chamaria de compra de voto. Ele fez isso. Ele tem dado declarações e desenvolvido ações em todos os lugares para combater o que na imaginação dele são governos de esquerda. Ele criou problemas na Alemanha, criou problemas no Brasil, cria problemas na França, em vários países, com um alinhamento explícito de direita. Ele sim. E agora o Mark Zuckerberg, veja bem, o algoritmo é o capital, assina embaixo. Mas o Mark Zuckerberg se filia a uma corrente de direita e de extrema direita. Tem uma coisa simbólica que ele disse que nós não podemos desprezar. Ele transfere a sede do conselho que avalia as questões éticas da empresa dele, da Meta, da Califórnia para o Texas. Vamos lembrar, quando surgiu a internet, ou quando começou a surgir a internet, o Vale do Silício era uma coisa que tinha uma certa aura libertária. Libertária no sentido hippie, não no sentido... E para lá foi Timothy Leary. E tinha, até outro dia, Yochai Benkler, que acreditava numa horizontalidade das relações a partir das redes. Larry Lessig, que bolou, um amigo do Obama, um jurista, que bolou o esquema do Creative Commons. Eram todos sonhos utópicos, muito próximos dos sonhos dos hippies. Isso rapidamente virou. E virou tanto para o lado conservador que eles estão transferindo a sede
da Califórnia para o Texas. Então, a gente precisa sistematizar as coisas com as informações de que dispomos. O algoritmo é o capital, certo? Agora, os donos dessas organizações estão se revelando militantes partidarizados de direita. É algo que precisamos considerar. Eu não vejo grande novidade, Eugênio, nisso, de ver grandes, como a gente chamava antigamente, capitães da indústria ou de segmentos da economia se identificarem com linhas políticas. Até aí eu vou. O que me chama a atenção, particularmente no episódio do Pix, é com que rapidez o que inicialmente é uma interpretação falsa de uma instrução normativa da Receita Federal. Não está escrito ali que vamos taxar o Pix. Não. O que está escrito na instrução normativa nós vamos ter um instrumento de fiscalização. A palavra correta é essa. Nós vamos fiscalizar essas transações, como a Receita Federal acha que deve fazer, é uma instrução normativa, nasce de uma burocracia. Mas isso encontra um campo fértil, que é o descrédito e a desconfiança de milhões de pessoas em relação a um governo de uma linha política específica. Então, parece estabelecido por esse episódio, as pessoas simplesmente não confiam no que o governo diz, elas não acreditam. E isto vai dos segmentos dos informais, do pipoqueiro, daquele que faz a sua transaçãozinha no Pixinho, do pedinte na esquina, que a gente vê aqui na Avenida Paulista com o Pix, pedindo a contribuição no Pix, ao agente de mesa de mercado. Se o governo está dizendo isso, quer dizer aquilo. Se eles estão dizendo que não vão taxar, é porque vão taxar. Se eles estão dizendo que vão tomar conta das contas públicas, na verdade, eles vão forçar ainda mais inflação, mais gasto público, mais juro, portanto, eu vou para o dólar. São os dois lados da mesma moeda, que é gravíssimo do ponto de vista político e econômico, que é o da desconfiança em relação às autoridades constituídas. As nossas perderam nesse sentido a guerra, William, e acho que são nesse sentido, para concluir, desculpe um pouco a contundência do meu argumento, eu sou um profissional de comunicação conhecido justamente por expressar minha opinião de forma muito forte, eles são vítimas da própria incompetência política. Tudo bem, mas eu posso pedir a palavra? À vontade. Sim. Pedir a palavra você não precisa de forma alguma, ela é sua a qualquer momento, fique à vontade. Eu conheço esse seu argumento, conheço a sua opinião. Hoje, o seu artigo do jornal no Estadão trata disso, mas veja só, existe desconfiança? Existe. O Vilas disse que existe, aliás, uma desconfiança generalizada contra incumbentes, contra as pessoas que estão no poder. Existe a desconfiança? Existe. Agora, o que eu estou discutindo não é a existência ou não de uma desconfiança, é a atitude inaceitável de explorar a desconfiança para aplicar golpes em pessoas, para tirar vantagem devida política. Teve gente que caiu em golpe, tentativas de golpes, de fraudes econômicas. Isso é inaceitável. Porque desconfiança... Completamente inaceitável. É completamente inaceitável. Esse é o ponto. O que me preocupa como jornalista é a rapidez com que o que inicialmente é uma interpretação enviesada, para dizer o mínimo, de uma instrução normativa, toma conta do debate público, mas isso eu não acho que é uma função aí no caso do algoritmo. Eu acho que é uma função da situação política que a gente vive hoje, de um governo que, aos olhos de uma parcela relevante da sociedade, não faz o que diz ou diz o que não faz. Vila. Vamos lembrar, quer dizer, começando por 2022. O presidente foi eleito numa disputa árdua, 50,9 a 49,1. Portanto, um país literalmente dividido, uma eleição muito disputada no segundo turno. Se nós olharmos o primeiro biênio do governo Lula 3, os resultados econômicos são positivos. Né? Os números, sim. Sim, se a gente olhar a macroeconomia, você dá esse ano o ano 23 cresceu 3,2, 24 deve ser 3,5, o que dá uma média de 3,3 tal no primeiro biênio, que é um bom resultado. Olharmos em termos mesmo, passando pela inflação, o saldo da balança comercial, o consumo das famílias, investimento, a série histórica desde 2012 do desemprego é menor. Esses dados macros são
rigorosamente verdadeiros. Mas, por outro lado, tem problemas no caso do câmbio, do juro, da dívida pública e tal. Mas a vida das pessoas se estabilizou relativamente dos mais pobres. Agora, o que chama a atenção para entrar nessa questão da política de comunicação? A primeira resposta em relação à questão do PIX, quiseram fazer um vídeo engraçadinho, o governo federal, de uma coisa de brincar, primeiro um cachorrinho e tal, sem entender a complexidade do fenômeno, né? Porque é bom lembrar que a decisão da Receita Federal é do último trimestre do ano passado. Portanto, não teve as explicações prévias, que é básico numa questão tão sensível, porque é diferente quando o governo errou, vamos falar em comunicação, sobre a questão do imposto de renda, né? Quem estaria isento ou não. E a partir de determinada faixa ia pagar mais, né? Isso foi também no ano passado. Houve um erro aí e tal. Esse não atinge todo mundo, das classes populares, como nós diríamos no passado, tal, especialmente que se utiliza do PIX, né? Então, foi um erro nesse sentido que atingiu milhões de pessoas que ficaram desconfiados, tiveram aquela desconfiança se vai ter a CPMF outra vez ou não, né? Se vai ter um tipo de controle que vai invadir a esfera privada, negócios, etc. Tudo aquilo, se tivesse ocorrido anteriormente, por isso que esse mundo tão complexo de informações diárias, né, que é muito, nós somos bombardeados por informações, é uma tarefa para profissionais, né? Quer dizer, caberia ao teu governo ter explicado detalhadamente a razão dessa adoção dessa política da Receita Federal. Falar do crime organizado, da evasão fiscal, tudo que poderia, sonegação, e justificar. Após fazer isso, dizer que vai adotar uma medida a partir de tal data, né, que vai ter isso e aquilo. Agora vamos fazer. Agora vai via medida provisória, houve toda uma alteração. Então eu acho que esse episódio é um ponto um pouco fora da curva, porque muitos ficaram entusiasmados no campo extremista. Pô, já temos um candidato a presidente da República. Primeiro, ele não pode ser candidato por causa da idade, né? Lembrar que são 35 você diz anos. O deputado federal. Deputado federal. Né? Segundo, isso é um episódio. Depois do carnaval, isso aí passou. Ninguém vai lembrar, né? Mas tem um ensinamento para a política, assim, para quem é profissional da política, né? Aí, saída, que é o seguinte: a política nunca foi tão pobre em conteúdo como agora. Não adianta. A pobreza de conteúdo, e não é só... Para os Estados Unidos, o Trump destruiu o Partido Republicano, que tinha uma história de 2 séculos, e hoje, qual é o pensamento do Partido Republicano? Não tem. É o Trump, que o que dá na cabeça dele. Então, é que a política nunca foi tão pobre. E não é só nos Estados Unidos. Na Europa Ocidental, a gente vê fenômenos que a gente fica extremamente preocupado. No Brasil, sem ser saudosista, mas a gente sendo historiador acaba sem querer sendo, também o debate nunca foi tão pobre como nós estamos assistindo nos últimos 10 anos, no mínimo, né? E isso, as redes sociais reforçam a pobreza, porque aquele indivíduo que falava de política no passado, no dia a dia, na conversa, no ônibus, na escola, no trabalho, com a família, hoje ele tem um espaço das bolhas que ele pode participar e que ele está compreendendo o mundo. Aquilo que a ciência passou séculos para avaliar, entender o mundo, lançar perguntas, responder, debates filosóficos no campo da economia, da sociologia, da política, da antropologia, hoje é muito fácil. O senso comum venceu. Nas redes sociais é o senso comum. E lembrando Gramsci que é a filosofia das massas, em certo texto ele diz isso, né? É isso. Então nós estamos vivendo um momento que as redes sociais reforçam o senso comum, uma reflexão mais complexa do fenômeno, por exemplo, da tributação, da evasão fiscal, etc., as pessoas não vão entender. Então, o discurso que o rapaz fez, o deputado, que foi produzido por terceiros, para ele, diz que foi o marqueteiro do Bolsonaro, na eleição de 2022, que deu as linhas gerais, aquilo acabou sendo uma coisa simples, de fácil entendimento, mas tirando toda a complexidade da questão econômica, do significado. Então, fica tudo muito fácil. As redes sociais dão uma ideia de participação do nada, onde se discute o nada. Se você observar essa bancada extremista no Congresso Nacional, em essência, em que momento ela discutiu o Brasil? Naquele sentido clássico que a minha geração, ao menos eu, li sobre projetos para o país, grandes debates da direita, do centro, da esquerda, inexiste debate. Eu vou pular esse pedaço, porque é um malho velho meu aqui, dizer, a gente não tem espaços em que a gente discuta o país desvinculado das paixões políticas e das bolhas imediatas. Agora, há um ponto nesse episódio político do PIX,
Renato, que é relevante até para a gente olhar o que vem aí politicamente. Por que uma corrente política como a do PT, que é experimentada, é um partido treinado, um partido com quadros, um governo que tem enorme experiência na gestão pública, é tão ruim nas redes sociais? Acho que eu vou pegar alguns pontos também tratados tanto pelo professor Eugênio como pelo professor Villa, porque acho que trazer alguns dados sobre esse fenômeno do Pix podem ajudar a gente a compreender um pouco melhor o fenômeno. Primeiro que, assim, o debate político 100%, eu concordo 100% que ele é absolutamente esvaziado dentro do ambiente digital, até porque, de novo, isso não é no Brasil, é um fenômeno global e a gente percebe que não se discute mais necessariamente prerrogativas pelas quais as pessoas vão gerir o Estado. São debates morais. No final do dia, eles têm uma conexão muito grande com a minha visão de mundo ou sobre o que eu concordo em relação a determinado espectro político e ideológico. E, de novo, as redes, até pela questão do algoritmo que a gente tanto discutiu, reforçam isso, colocam isso dentro da bolha. Então, isso facilmente é replicável, dificilmente você entra em contato com o contrário. Isso é uma questão fundamental dentro do digital. Você não entra em contato com o contrário é muito difícil. Para trazer um dado objetivo, se você abrir o seu feed, né, o espaço onde você recebe notícia, só para ter uma ideia, a cada 10 publicações que você recebe, 8 sempre serão de acordo com o seu espectro político. Então, você já tem muito pouco contato com o contrário. Isso automaticamente reforça a possibilidade de não haver debate. E tem uma questão fundamental quando a gente olha para esse usuário, ele nem acha que tem debate, porque ele não está vendo. As redes sociais, acha que precisa. Ele nem acha que precisa, porque na cabeça dele está todo mundo concordando com ele. Se eu vejo 10 pessoas e 8 estão falando a mesma coisa, eu estou certo. A minha visão é a visão correta hegemônica por excelência. Isso é uma questão fundamental. E, de novo, abre muito pouco espaço para o contrário. Quando a gente vê, por exemplo, essa questão do Pix, ela se volta a uma questão estruturante das redes sociais, que são as fake news, e que tem um ponto fundamental, eu sempre bato nessa tecla. Para a gente entender a profusão de uma notícia falsa, a gente precisa entender que ela segue um pressuposto básico. Há categorias de notícias falsas no mundo, mas todas elas são baseadas sobre o mesmo critério: verossimilhança. Eu preciso acreditar que é verdade. Sou grato, Renato. Tem que ter um fundo de verdade. Eu, como repórter velho, digo, a mentira só cola quando parece que ali tem alguma coisa. Exato, esse é um ponto fundamental. Então, o que acontece? No caso do Pix, por que é um fenômeno tão grande? Vamos lembrar que há 6 meses atrás houve um fenômeno que foi a enxurrada de memes contra o Fernando Haddad em relação à questão do taxade, da taxa. Então, a ideia de que esse governo é, por excelência, um governo que tem uma conexão com taxa, que tem uma lógica de fiscalização, ela já está disseminada na cabeça das pessoas. Então, quando vem uma notícia dessa, o princípio da verossimilhança se faz presente, as pessoas passam a entender se tem cara de verdade e se eu já tenho alguns preconceitos dentro da minha cabeça, ou conceitos, às vezes, sobre os quais isso pode ser verdade, eu vou considerar verdade. Isso vai fazer esse negócio explodir. Então, não necessariamente o algoritmo age nesse caso. O algoritmo não é de direito. O que acontece é que, de novo, o princípio da verossimilhança se faz muito forte nesses contextos e amplifica isso de um jeito muito grande. Metricamente, o vídeo do Nicolas Ferreira tem 2 características importantes. Foi o segundo conteúdo mais assistido do mundo ontem e foi, nos últimos 30 dias, o segundo conteúdo mais assistido do Brasil. Qual foi o primeiro, hein? O Neymar dando Feliz Ano Novo. Então, isso já nos ajuda a entender, assim, esse é o tamanho. E o Neymar é global. Vamos lembrar de um detalhe. O Neymar tem 135 milhões de seguidores nas redes sociais. O Nicolas, eu suponho, não tem o mesmo grau de conhecimento fora. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, o Nicolas passou o Lula em número de seguidores, né? Então, esse é um ponto relevante, porque, de novo, vai se conectando a essa ideia que, de novo, e para mim um ponto muito importante, vemos muito pouco debate em relação às questões do Estado, às questões econômicas, e cada vez mais as pesquisas digitais vão nos indicando que o usuário está muito mais conectado. E esse usuário, no final do dia, ele é comprador, ele é leitor, ele é leitor, ele é uma série de coisas, somos nós. E agente econômico. E agente econômico, que entende que é mais fácil para ele estar conectado moralmente a alguém que ele considera que tem a mesma visão de mundo que ele, não necessariamente a mesma visão técnica sobre alguns outros critérios, do que necessariamente ele querer até saber a opinião técnica dessas pessoas sobre os assuntos. Se eu, de alguma forma, não acredito que as pessoas têm mais capacidade técnica para tocar o Estado, porque nem considera que o Estado seja passível de resolução, se de alguma forma essa pessoa tem a mesma perspectiva moral do que eu, isso me ajuda a considerar ela válida.
E esse é um ponto extremamente grave, porque esvazia o debate político por excelência. E o que aconteceu no caso do Nicolas foi muito isso. Muita gente nem conhecia o Nicolas. Mas, de novo, ele trouxe um princípio de verossimilhança, ele se conecta moralmente a alguma perspectiva que eu acredito, isso gera uma profusão impressionante. E assim, volto a dizer sobre a questão da bolha global. Por que os tamanhos métricos que a gente viu no Nicolas? Porque, de novo, essa conexão moral de eu enxergar que essa pessoa tem a mesma visão de mundo que eu, então automaticamente ela pode estar validada até para discutir um assunto econômico sobre o qual ela não está discutindo porque ela não sabe ou não tem conhecimento profundo, já dá a carta branca para eu lá nos Estados Unidos falar é o Milley, é o Nicolas, é o Bolsonaro, é o Donald Trump. E esse foi um fenômeno que a gente viu, por exemplo, no caso do Pix. Eu sou, o Filipe me avisa aqui no ouvido, no famoso ponto, que mesmo para streaming a gente tem que fechar o programa. Eu fico desolado de ter que encerrar o programa, estou adorando a conversa. Ver se a gente repete ela e traz esse tipo de conversa, que é a intenção do WW Especial, é permitir que as pessoas se expressem com o tempo que elas precisam, em assuntos que normalmente não tem tempo, até pelo mundo que a gente vive, nos telejornais normais, eu sei que você participa lá na cultura, você também tem muita participação forte em telejornais, então fica esse espaço aberto aqui sempre a vocês. Queria começar os agradecimentos aqui pela participação a você, Renato Dolce, muito obrigado. Eugênio Butti, muito obrigado por ter encontrado tempo aqui para nós. Igualmente, Vila, muito obrigado por ter podido estar aqui no estúdio conosco. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.